justamente estudando a última porção de Bereshit, de Gênesis, que se encontra justamente no capítulo 47, a partir do verso 28 até o capítulo de número 50, verso 26. Porção de Bereshit, de Gênesis, capítulo 47, e ela vai do verso 28 até o capítulo 50, verso 26, que é justamente a última porção do livro de Gênesis. E a semana agora, que começa a partir de amanhã, nós estaremos já orando e já meditando no livro de Shemot, que é o livro de Êxodos. Ok? Vamos ler só do verso 28 ao verso 31 a priori, só para a gente ter a ideia da nossa lição. Ok? E Jacó viveu 17 anos na terra do Egito. Assim Jacó viveu até os 147 anos de idade. Chegou o momento em que se aproximava a morte de Israel. Por isso ele chamou Iosef, seu filho, e lhe disse: se você me ama de verdade, por favor, ponha a mão sobre minha coxa e jure que, em consideração a mim, não me sepultará no Egito. Em vez disso, quando eu dormir com os meus pais, você deverá levar-me para fora do Egito e sepultar-me onde eles estão sepultados. Ele respondeu, e no caso José: farei como você disse. Ele pediu: faça um juramento. E ele jurou. Então Israel curvou-se até a cabeceira de sua cama. Não sei se vocês estão lendo em casa a porção da Parashá. Eu aconselho, não é porque nós já estamos fazendo isso aproximadamente há algum tempo, que nos é tirada a responsabilidade de lermos diariamente. Mas à medida que você vai lendo, volto a repetir o que eu disse ontem, coisas novas vão saltando às nossas vistas. Nós vamos tendo outros entendimentos, outra compreensão, e nós vamos crescendo, tanto no conhecimento, como em graça, como nas observações e no nosso nível de elevação de conhecimento bíblico. Contribuindo também com essa porção última do livro de Gênesis, estão a Haftará de Malachiá Aleph, que é 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 12. E nós temos também, como sugestão de leitura da Brit Hadashah, Atos, capítulo 7, do verso 9 ao 16. E de forma específica, o verso 15 e 16. Nós temos a carta aos Hebreus, que vai do capítulo 11, versos 21 e 22. E primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 9, e o capítulo 2, do verso 11 ao 17. São os nossos apoios, tanto dos livros históricos, poéticos, e também da Brit Hadashah, que é do Novo Testamento. Bom, a primeira curiosidade que eu quero destacar aqui, só relembrando, é que José foi vendido para o Egito, ele tinha 17 anos. Ou seja, Jacó cuidou de José por 17 anos. Quando Jacó desceu com a sua família para o Egito, por incrível que pareça, também José cuidou de seu pai por 17 anos. Tem coisas que não são coincidências. Esse número 17 no Torá, ele não está aqui aleatoriamente, não aconteceu aleatoriamente. Existem muitos comentários sobre isso, que não vai ser o nosso estudo de hoje,
mas sim no que se dará daqui a pouco. Que é que nós vamos captar, é que nós vamos hoje pegar. Nós vamos pegar duas, o horário não dá, porque já são 11 horas e 6 minutos, mas ontem na oração, nós fizemos a oração, impondo as mãos sobre os filhos, nossos filhos, e recitamos para eles que eles fossem, no caso dos homens, que eles fossem abençoados como Efraim e Manassés, né? Como Efraim e Manassés. Isso se encontra. Vamos fazer uma leitura agora no capítulo 48. Do verso 8 em diante. Então Israel reparou nos filhos de Iosef e perguntou: Quem são estes? Iosef respondeu a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. Jacob respondeu: Desejo que você os traga até mim, para que eu possa abençoá-los. E os olhos de Israel estavam turvos por causa da idade, por isso não conseguia enxergar. Iosef colocou seus filhos perto dele, ele os beijou e os abraçou. Israel disse a Iosef: Jamais esperei vê-lo outra vez, mas Deus permitiu-me ver também os seus filhos. Iosef retirou-se de entre as suas pernas e prostrou-se com o rosto em terra. Então Iosef tomou os dois, Efraim pela mão direita em direção à mão esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda da direção da mão direita de Israel, e o aproximou-os dele. No entanto, Israel tirou a mão direita e colocou sobre a cabeça do mais novo, Efraim, e colocou a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ele cruzou as mãos de forma intencional, apesar de Manassés ser o primogênito. A seguir, ele abençoou Iosef, dizendo: O Deus em cuja presença meus pais Abraham e Isaac viveram, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me salvou de todo mal, abençoe estes meninos, que eles se lembrem de quem eu sou e do que represento, e da mesma forma de meus pais Abraham e Isaac, quem eles foram e que representaram, e que eles cresçam como grande multidões sobre a terra. Ao ver Iosef, que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso desagradou, e ele ergueu a mão do pai para tirá-la de sobre a cabeça de Efraim e colocá-la sobre a cabeça de Manassés. Iosef disse a seu pai: Não faça assim, meu pai, pois este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. No entanto, seu pai recusou-se e disse: Sei disso, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande. Mesmo assim, seu irmão mais novo será maior que ele, e seus descendentes se transformarão em muitas nações. Então acrescentou-lhes estas bênçãos nesse dia, dizendo: Israel falará a respeito de vocês em suas bênçãos, quando disserem: Que Deus os faça semelhantes a Efraim e a Manassés. Assim ele colocou Efraim na frente de Manassés. Então nós fazemos essas bênçãos, todo recebimento do Shabat, e ela é feita justamente depois do Kiddush. Aqui nós fazemos antes do Kiddush. E o nosso estudo está baseado até no site Yerushalayim, que eu achei muito interessante, e fala assim o título: Manassés e Efraim, herdeiros da terra prometida juntamente com as outras tribos.
vamos ver aqui um pouquinho do porquê, né, segundo se entende, o nosso patriarca é bem grande, mas nós podemos tirar algumas lições aqui, pelo menos de maneira resumida, para que nós possamos aqui ter pelo menos uma ideia não tão profunda, mas pelo menos assim superficial desses acontecimentos aqui, porque são bênçãos importantíssimas. Primeiro, Faraó deu a José por esposa Asnat, que é a filha de Potifar. O perdão de Potífera, que é uma ideia que se tem, alguns acreditam que Potífera é o próprio Potifar. É como se Potifar tivesse uma filha com aquela mulher, cuja qual o acusou, no caso a José, de uma tentativa de estupro. E esse Potifar, por isso que algumas pessoas não concordam, ele era sacerdote egípcio. E dizem que Potifar era uma espécie de um general, uma pessoa importante. Por isso que algumas pessoas não concordam que Potífera é o mesmo Potifar. Porque a pronúncia são idênticas, né? Potifar, Potífara. Potifar, Potífera. Então, mas existem muitos nomes com sonorização parecidas. Da qual lhe nasceram 2 filhos, que é Manassés, que é o primeiro, e Efraim, que é o segundo. E Manassés tem o nome de Manassés porque, segundo Bereshit, capítulo 41, verso 51 também, da Parashá Miquetes, diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Falamos um pouquinho sobre isso ontem, ou seja, eu não guardo ressentimento. Um dos grandes problemas da falta de paciência hoje é a questão de guardar ressentimento. Quando se faz autoescola, para você ter uma ideia, é aconselhado você, antes de dirigir, se houve um aborrecimento dentro da sua casa, no seu trabalho, ou em algum negócio que você foi fazer e não deu certo, aquilo que provocou uma certa revolta, um certo atrito, é bom que você não dirija nesse momento. Porque você pode pegar o seu carro, transformá-lo numa arma e cometer uma loucura. Então, por quê? Porque nós temos a facilidade de guardar ressentimento. E ressentimento é sentir sempre. Toda vez que você lembra, a mesma dor, o mesmo sofrimento, o mesmo evento é trago como se fosse naquele momento. Então você ressente. E claro, à medida que você ressente, você também tem a tendência a aumentar, a potencializar esse ressentimento. Então quando você se encontra numa fila, seja para fazer o que for, você vê as pessoas muito impacientes. E é fácil diagnosticar o que causou a impaciência na vida dessas pessoas. Porque elas mesmas estão ali e elas acabam jogando para fora o que sente. Se você perguntar se aconteceu alguma coisa, ela vai dizer: não aconteceu nada não, mas só um negocinho que aconteceu há 2 semanas atrás. Aconteceu há 2 semanas atrás, mas só em você perguntar ela está ressentida. Então as pessoas explodem com muita facilidade. As pessoas perdem a paciência, principalmente com aquelas pessoas que estão próximo da gente. O perdão, ele trata justamente dessa área, o confessar que está aborrecido, o desabafar, o jogar para fora, nos ajuda muito a tratar desse ressentimento. Então, todas as vezes que o patriarca, ele não é um dos patriarcas, né, mas o grande personagem Yosef falava Manassés, ele fazia questão de não guardar rancor.
de não trazer à sua memória todo aquele sofrimento que lhe foi causado por conta da venda, por conta do abandono, porque o seu pai não foi procurar, qual foi a desculpa que os seus irmãos deram da sua ausência, ou do porquê ele sumiu. Então havia muitas interrogações na cabeça de José, mas José naquele momento ele fez questão de não se concentrar nessas coisas. Ele fez questão de se concentrar naquilo que ele aprendeu de bom, naquilo que ele aprendeu de justo. Ele se concentrou na lei do Senhor, meditou nela de dia e de noite e começou então a produzir aquilo que ele tinha aprendido. Então Manassés era um perdão aos seus irmãos em antecipado, ou antecipadamente. Ele antecipou o perdão aos seus irmãos. Como José era um profeta, então ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele se encontraria com os seus irmãos, ele haveria de reatar aliança com eles novamente. Então ele fez questão de recomeçar essa aliança antes de vê-los. Ele fez questão de perdoá-los antes mesmo que eles pedissem perdão. É uma tática de sobrevivência, uma tática espiritual. Quando o Eterno olha para mim e para você, também Ele nos perdoa antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Não é que Deus guarde ressentimento, mas Deus não se esquece dos nossos pecados quando não há arrependimento. Captar a informação? É diferente do ser humano. O ser humano, quando ele guarda ressentimento, ele tem o desejo de vingança. Deus não. Deus não tem esse desejo de vingança. Mesmo que a Bíblia diga que Deus trará vingança aos iníquos, não é a mesma vingança que o homem tenta exercer quando está com ressentimento magoado. Inclusive a lei do homem em si é baseada não em justiça, não em juízo, mas em vingança. A lei de Deus é uma lei que trata de justiça, de juízo, ok? Que é diferente da lei do homem. Nenhuma dúvida? Então lá na Parashá Miqueias, nós temos que foi aonde ele coloca o nome dos filhos de Manassés e Efraim. Isso nos faz lembrar das palavras do Shaul Rachalia, que é o apóstolo Paulo, o enviado quando escreveu aos crentes da cidade de Filipos. Vocês querem anotar? Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao verso 14. Filipenses, capítulo 3, do verso 13 ao 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus no Mashiach Yeshua. Então é importante nós esquecermos daquilo que ficam para trás. A Rose estava lendo para mim uma postagem que ela achou muito interessante, que uma pessoa, vou parafrasear quando eu lembro da postagem, inclusive tem a ver até com um sonho que eu tive, que uma pessoa nunca irá para frente enquanto os seus amigos os estiver o trazendo para trás. Que são pessoas do contra, as pessoas do contrário, as pessoas que não promovem o crescimento do reino de Deus, que não ajudam. Por exemplo, cadê os crentes dessa congregação do Shabat? Cadê-os? A reunião do Shabat de manhã é uma obrigação, é um dever. Mas as pessoas estão muito interessadas em outras coisas e não na Kadosh Baruch. As pessoas estão muito interessadas em ter e não em ser. Então, mas essas coisas nos sufocam, essas coisas nos desanimam, essas coisas nos traz para trás. Paulo diz, não, eu não vou me deixar que isso gere sentimento e lá na frente, ou amanhã, ou daqui a uma hora, gere ressentimento.
A minha vida é mais importante do que isso. O meu ministério exige mais de mim do que isso. Porque cada um tem o seu nível de elevação, cada um tem o seu nível de progresso. Algumas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu não sei como que é que o Senhor ainda consegue ficar naquela igreja com tão poucas pessoas. O Senhor deve receber muito bem, foi a palavra que eu ouvi essa semana. E de fato eu recebo muito bem, além das minhas posses espirituais. Porque a revelação que a Kadosh Baruch Hu nos dá é muito grande. Mesmo que seja de uma maneira simples, mas como dizem os sábios, a simplicidade do homem faz com que ele penetre a simplicidade de Deus. É o que o sábio diz, uma das informações que os sábios transmitem dentro dessa paraxá de hoje. Mas as pessoas estão tão preocupadas, as pessoas querem dormir até tarde, as pessoas supostamente querem descansar porque não entendem a proposta do Shabat. As pessoas acham que Shabat tem a proposta de descansar na maneira que nós entendemos que é descansar por descansar, quando na verdade é descansar de um trabalho que nós estamos fazendo, que é rotineiro, para exercer um outro trabalho de adoração ao Eterno. Então estarmos aqui é estarmos prestando um trabalho da Kadosh Baruch Hu. É diferente de outras pessoas que estão em outros estados, em hospitais, em presídios, que não podem estar na congregação. Mas essas coisas nos desanimam. Essas coisas nos faz com que nós olhemos e façamos comparações a outros ministérios, e essas comparações vai trazendo dor, vai trazendo desânimo. E o que é que a Bíblia diz? Que provocar esse tipo de coisa nos crentes é pecado. Porque a ideia que se tem é do incentivo. Como Deus incentivava Yosef? Abençoando. Você não vê Deus falando com Yosef. Deus fica todo o tempo em silêncio com Yosef. Mas Yosef continua trabalhando, fazendo a sua parte, mas ele percebe que, mesmo que não ouça a voz da Kadosh Baruch Hu, mesmo que não haja um profeta falando com ele, mesmo que não haja um enviado de Deus comunicando para ele, ele percebe que Deus se comunica com ele através das bênçãos. Ok? Então Paulo diz: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Como eu disse, o dia de ontem foi para ontem. As nossas responsabilidades de ontem foram exercitadas ontem. Hoje é outro dia. Hoje, como os sábios dizem, todo dia o mundo é refeito, o mundo é recriado para a gente. Paulo dá um conselho afirmando que, dependendo da pessoa, todo dia é a mesma coisa. Para outro, cada dia é um dia diferente do outro. Porque Deus recria o mundo diariamente para a gente. É uma nova oportunidade, novas palavras, novas experiências, mudanças, transformações, mediocridade, elevações. Cada dia, o Mashiach diz que cada dia tem o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Não tenho aqui, filho. O diácono Davi estava comentando. Não. A Verônica estava comentando comigo hoje de manhã, enquanto eu limpava a congregação, dizendo que as pessoas não querem mais saber de igrejas. A proposta de igreja é muito grande. Então tem a lei da procura e da oferta, ou da oferta e da procura, não sei como é que é aí a ordem da coisa. Elas são tão amplas, melhor dizendo, a palavra exata é essa. As ofertas são tão grandes, são tão amplas, que as pessoas não estão nem aí. As pessoas não querem mais se comprometerem de participarem de um grupo, de se comprometerem com o grupo. Elas querem serem visitantes. Porque assumir compromisso com um grupo é abrir mão daquilo que eu não quero abrir mão.
Então, para mim não abrir mão daquilo que eu tenho que abrir mão, eu prefiro não estar no grupo. Eu não quero perdoar, eu não quero me enquadrar, porque eu quero continuar fofocando, eu quero continuar cometendo lashon hará, eu quero continuar a minha vidinha, eu não quero prestar conta da minha vida a seu ninguém. É o que o Paulo chama de mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Essas coisas, querido, devem ficar sempre para trás. E nós, perceba bem que aqui é pessoal. Olha, e avanço para o que estão diante de mim, não é diante de nós. Paulo está dizendo, meu irmão, aquilo que foi para ontem, aquilo que me ofendeu, as decepções de ontem, foi para ontem. Eu continuo olhando para o meu alvo, eu continuo olhando para a minha frente, eu continuo crescendo, eu continuo buscando, eu continuo a caminhada pelo prêmio da soberana vocação. Então tem um prêmio, a nossa vocação tem um prêmio, ok? Então, quem não quer, deixa quem não quer. Quando ela quiser vir à congregação, deixe quando ela quiser vir. O importante é você, é o aqui e o agora, ok? Bom, o nome do segundo filho chama-se qual? Qual é o nome do segundo filho? Efraim, né? Ou Efraim. Lá em Miqueias também, 41, verso 52, o nome Efraim significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Essa é um vislumbre tem coisas que a gente não consegue assim, né? Às vezes passa muitos pensamentos na nossa cabeça. Mas uma coisa que é muito interessante é que como é importante a gente saber dar nome aos filhos. Como é importante a gente reconhecer o mover de Deus nas circunstâncias e nós homenagear, nós glorificarmos ao Eterno dando nome às situações. Fazermos disso um memorial. Brasileiro, né, já que nós somos brasileiros, nós não temos muito essa ideia de memória. Nós esquecemos das coisas muito fácil. Por exemplo, aniversário não é trazer à memória o dia que os nossos filhos nasceram, ou que nós nascemos, ou que o nosso pai, que a nossa mãe nasceu. Rosh Hashanah não é também uma lembrança da criação, em especial do homem. As festas bíblicas, elas não são memórias que Deus quer que tenhamos, para que nós não venhamos a esquecer do seu agir na história do seu povo. Quando José dá nome a Efraim, ele está dizendo, toda vez que eu falar Manassés, não guardo ressentimento, perdoei meus irmãos, é a casa do meu pai. Isso indica que eu estou praticando aquilo que eu aprendi. Efraim é uma lembrança que na terra da minha aflição foi aonde Deus me fez prosperar. Tá? Queridos, é justamente nas horas de maiores aflições que nós mais prosperamos. E prosperidade é diferente de riqueza. Durante 38 anos o homem foi afligido com uma paralisia. Mas foi no término, no fim, no Miqueias. No fim de 38 anos que aquele homem teve um encontro com o Mashiach, e o Mashiach disse, toma o teu leito e vai para casa. Ele foi próspero ali. Um homem da mão ressequida, durante anos a mão ressequida, num Shabat, Jesus tem a oportunidade de uma pequena prédica lá na sinagoga onde ele frequentava, onde ele foi visitar.
E ele pergunta: qual do homem aqui que vê uma ovelha caída no buraco, não vai lá e a resgata num dia de Shabat? Podemos ou não podemos fazer o bem no Shabat? E a resposta, claro, a própria pergunta é retórica, ele já sabe a resposta. Então ele chama o homem e lhe devolve a mão perfeita no dia de Shabat, no dia da aflição, na terra da aflição, no momento da aflição, no tempo da aflição. O Mashiach foi e curou aquele homem, prosperou aquele homem. Aquele homem poderia também dizer naquele momento: toda vez que olhar para a minha mão vai se chamar a partir de hoje Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, queridos, independente, estava comentando com a Rose, nós estamos passando um processo de muita dificuldade. Baruch Hashem, é na dificuldade, é na aflição que nós aprendemos a colocar a nossa fé em ação, a nossa fé se transformará em confiança, e essa confiança atrairá a prosperidade de Deus para nossas vidas. E esse momento vai ser mais uma manifestação de Efraim nas nossas vidas. Deus me fez prosperar. Deus me fez. Ou seja, fez, faz e fará prosperar. Mas foi no momento de aflição que ele confiou, bitahon, plenamente, completamente. Ele não duvidou. Então não duvide do agir de Deus. Eu estou aqui há 6 anos, com poucos membros nessa congregação, mas eu confio que Deus é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, e é Ele que vai trazer as pessoas, da mesma maneira que é Ele que vai tirar as pessoas. Baruch Hashem, querido. Então Deus está nos fazendo prosperar diante dessas dificuldades. Não murmure da tua situação, não reclame. Eu sei que é normal, queridos. Nós somos seres humanos. Como os rabinos dizem, quando o desejo de murmurar surgir neste momento, em vez de murmurar, confesse-os diante de Deus. Se você, no momento de crise, está reclamando, em vez de reclamar, confesse-os diante de Deus. Pastor, como eu posso fazer isso? Senhor, olha o meu estado de vida, o meu desejo é de xingar, é de fazer, é de acontecer, você está desabafando. Confesse isso diante de Deus, porque Deus está fazendo com que essas coisas saiam de dentro de nós. Que nas próximas problemáticas você vai reclamar menos, porque você está mais confiante. E quando você está mais confiante, menos você reclama. Baruch Hashem, Deus está nos fazendo crescer nessa aflição. Deus está nos fazendo prosperar nessa aflição. Deus está nos elevando nesta aflição. Deus tem preparado um faraó dentro desse Egito para nos exaltar. Eu não sei aonde nós seremos exaltados, mas quem exalta é Deus, quem abate é Deus, quem levanta é Deus e quem derruba é Kadosh Baruch Hu. Glórias a Deus. O interessante é que a palavra Efraim, presta bem atenção nisso, que é profético para a nossa história. É duplamente frutífero. Quando nós guardamos ressentimento, a nossa vida definha. Nós não prosperaremos. Enquanto nós estivermos guardando rancor, ódio, a nossa vida não irá para frente. Enquanto nós estivermos guardando esse ódio, que de vez em quando salta pela falta de justiça, nós não iremos frutificar. Para que nós possamos prosperar, é fundamental que perdoemos. Para que nós venhamos a prosperar, é fundamental que recebamos perdão também.
Eu quero ser frutífero. José reconheceu que Manassés era esquecimento. Foi o primeiro fruto. Ele esqueceu. Ele começou a frutificar. E esse frutificar começou a gerar outras situações. Veio Efraim. Efraim, então, é dupla ou duplicidade, frutífero duas vezes, ou múltiplo frutíferos. Essa é a vontade do Eterno, que nós sejamos frutíferos. Como é, querido, que está a nossa vida, pelo amor de Deus? Cadê os frutos? Ou tem alguma coisa errada com o terreno, ou tem alguma coisa errada com a árvore. Porque a semente é boa. A semente é a palavra de Deus. Se nós não estamos frutificando, tem alguma coisa que está empulhando, dificultando de nós darmos frutos. E fruto é algo natural da semente. Frutificar é algo natural da semente. Mas tem algumas coisas que podem possibilitar o bom crescimento da nossa vida espiritual. Às vezes nós damos ouvido demais a outras pessoas e damos pouco ou nenhum ouvido à palavra de Deus. Nós estávamos aqui falando de uma maneira brincalhona, eu e a Verônica, que o Bolt é mais crente do que muito crente, porque ele vem mais à igreja do que muitos crentes. O cachorro, ele vem mais vezes à congregação do que muitos crentes. Claro, foi de uma maneira juncosa, mas tem alguma coisa errada. Crente não quer ser crente. Obrigado. A Verônica até estava comentando comigo que às vezes fica até impressionado com o nível de crentes que não quer ser crente. Pastor, não é paradoxal? É justamente isso. Tem muita gente que quer Deus, mas não quer compromisso com Deus. Então tem muito crente que não quer ser crente. Então quando alguém não quer ser crente, ele pode ser rico, mas ele não é próspero. Ontem a Rose comunicou comigo uma situação. E eu olhei assim para ela e me veio à memória uma ilustração que os sábios usam, que quando alguém vem perguntar o que é passar necessidade e o que é ser rico, aí ele falou, vai na casa do rabino fulano de tal. E quando chegou na casa do rabino fulano de tal, o cara não tinha nenhuma cadeira para sentar, muito menos pão para comer. E alguém perguntou para ele assim, rabino, o que é ser pobre? Ele falou, você veio na casa errada, que eu não sei o que é ser pobre. Olha o nível. O cara não tinha nem água direito para dar ao visitante. Mas eu não sou pobre, você veio à casa errada. Você veio à casa errada. E ele saiu dali dizendo, realmente eu não sei o que é pobre, o que é pobreza, mas descobriu o que é realmente prosperidade. Glória a Deus. É um estado. Não está atrelado a coisas materiais. Por isso que Efraim é duplamente frutífero. Deus quer isso da gente. Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos continuar, meus amores. Alguma dúvida? Os sábios dizem que Efraim aponta para a segunda fase da vida de José, que é a fase do crescimento. Todos nós temos essa fase. Todos nós temos que passar por essas fases. Quando Yosef foi vendido como escravo, Jacob pensou que seu filho tivesse morto
Então chorou por ele, como está na Parashá Vayeshev, no capítulo 37, verso 30. Porém, eventualmente, o plano de Deus permitiu a Jacó não só ver seu filho outra vez, mas também ver seus netos. Não foi isso que nós acabamos de ler? Olha que interessante. Jacó chorou por 22 anos a morte do seu filho. Quando nós lançamos uma semente na terra, o agricultor o lança com dor. O agricultor sofre por aquela semente. Aquela semente, ao cair na terra, ela é sepultada. Se ela é sepultada, obviamente ela morreu. Mas é justamente na morte que se dá o fruto. Se a semente não morrer, ela não dá fruto. Para que José pudesse, de fato e verdade, produzir os frutos de Deus, ele não poderia, diante da história, diante dos fatos que ocorreram na vida dele, ele não poderia dar os frutos que deu na casa do pai. Ele teria que morrer. As lágrimas de Jacó foi o orvalho e a chuva que regou essa semente por 22 anos. Olha, queridos, por 22 anos, a morte de José foi regada para que José pudesse retribuir ao seu pai 17 anos do investimento do seu pai na vida dele. Deu fruto. O próprio Mashiach fala a mesma coisa a nosso respeito. Se nós não morrermos para o mundo, nós não daremos frutos. Enquanto nós estivermos no mundo, você só tem duas possibilidades: ou você vive para o mundo, ou você morre para o mundo. Se a pessoa vive para o mundo, ela não dá frutos que glorificam a Deus. Pelo contrário, Paulo diz que esses frutos, nós nos envergonhamos dele quando nós nos convertemos. Vocês já leram essa parte da Bíblia? Vocês querem ler? Vocês estão compreendendo? Compreendendo? Vou achar aqui na Bíblia Online. Você percebe também que tem um texto no Salmo que diz assim, olha: os que semeiam com lágrimas voltarão com seus molhos com alegria. Isso é maravilhoso. No momento da aflição é o momento que nós mais choramos. Parece que nós somos torcidos. Hoje em dia não se faz muito isso, porque agora tem as máquinas de lavar, né, que centrífuga, né? Mas antigamente a gente ainda faz isso com aquele paninho da pia. A gente pega aquele pano que está encharcado e torce. Então é nas aflições que nós somos torcidos. É nas aflições que nós choramos. É nas aflições que nós somos moídos. É nas aflições que nós sofremos. Mas é nas aflições que nós damos o nosso melhor para Deus. E é nas aflições que nós geramos o melhor para Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei onde está indo. Aos Efésios.
dos frutos dos quais agora vos envergonhais. Só um minutinho, filhos. Só um minuto. Deu depois, para ele ganhar tempo, eu passo para você depois. Vai ficar para a próxima vez, para a próxima.